Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Ele dizia: O reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamarem os convidados para a festa. Mas estes não queriam ir. O rei mandou os outros empregados, dizendo: Falem aos convidados que já preparei o banquete. Os bois e animais gordos já foram abatidos, e tudo está pronto. Que venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para seu campo, outro foi fazer seus negócios, e outros agarraram os empregados e bateram neles, e os mataram. Indignado, o rei mandou suas tropas, que mataram aqueles assassinos e puseram fogo nas cidades deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereceram. Portanto, vão até as encruzilhadas dos caminhos, convidem para a festa todos os que você encontrarem. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus ou bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou que alguém não estava usando o traje da festa. E lhe perguntou: Amigo, como é que você veio aqui sem o traje de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É em Jesus que Deus convoca os homens para uma nova aliança, simbolizada pela festa de casamento. Os que rejeitam o convite são aqueles que apegam ao sistema religioso, que defende seus interesses, e por isso não aceitam o chamado de Jesus. Estes serão julgados e destruídos juntamente com o sistema que defendem. O convite é dirigido, então, aos que não estão comprometidos com tal sistema, mas, ao contrário, são até marginalizados por ele. Começa na história um novo povo de Deus, formado de pobres e oprimidos. Porém, mostram que até mesmo os últimos serão excluídos se não realizarem a prática da nova justiça, traje de festa. Será que eu tenho cumprido com aquilo que Deus me confiou? E será que, cumprindo aquilo que Deus me confiou, eu tenho designado outros a cumprirem da mesma forma? Como as minhas ações refletem nas ações dos outros para fazer o certo ou o errado? O problema não está em eu praticar o certo e o errado. Para isso, até que existe a confissão, para nos redimir do pecado que nós erramos. O problema é quando eu estou aceito de que o que eu fiz errado está certo e começo a ensinar os outros a fazerem da mesma prática. Vejam o evangelho de hoje. Um homem decide preparar uma festa de casamento. E aí chama vários convidados. Só que todos inventam uma desculpa. Todos inventam uma forma de fugir. Todos inventam uma forma de sair dessa festa. Por quê? Às vezes porque tinham algum problema com aquele homem. Às vezes porque não gostavam do que o homem falava. Às vezes porque não gostavam das atitudes do homem. E isso é muito comum. Não gostar da atitude do outro e não querer estar próximo do outro é muito comum acontecer nos nossos dias. Eu não vou ficar perto daquela pessoa porque o que aquela pessoa faz ali eu não gosto dela. Eu não vou mais ficar perto daquela pessoa lá não porque ela é muito chata. E aí a gente começa a se afastar do outro. Só que aí está o detalhe. A gente se afasta do outro, só que a gente não fala pra ele. Porque se a gente fala pra ele, magoa. Mas se você não gosta que o outro fale, por que você não fala pra ele? Se você não gosta que o outro comente, por que você não fala pra ele? Se você não gosta que o outro fique falando o tempo inteiro, por que não fala pra ele? Porque nós temos medo do que o outro fará de reação. E aí a reação
varia de acordo com as pessoas. Vejam que o dono da festa convida eles mais uma vez e manda os empregados convidarem novamente. Aí uns dizem que vão trabalhar no campo, outros dizem que vão resolver assuntos, outros ainda, quando não tem reação, batem nos empregados, matam eles e os devolvem para o dono. A parte mais interessante do evangelho se detém nesse ponto, porque quando nós não temos uma reação justificativa para o nosso erro, para a nossa ação errada, eu começo a debater com o outro, julgando alguma coisa do outro que me faz mal, alguma coisa do outro que eu não gosto. E aí eu começo a matar o outro. Eu começo a matar aquilo que o outro tem de esperança de me ver feliz. E aí aquela esperança começa morrendo no coração. Vejam que Jesus então diz que o dono da festa convidou várias outras pessoas que não eram do convívio dele. E aí é que vem um ponto muito interessante do evangelho de hoje. Jesus vai chamar aquele que menos tiver chance. Aquele que menos parecer com chance, este será escolhido. Porque este sabe do reino de Deus. A humildade é o que vale mais dentro do reino de Deus. Se ontem nós ouvimos que o primeiro será o último e o último será os primeiros, hoje nós estamos ouvindo que a humildade vale mais do que ter a inteligência no seu coração. Porque a inteligência até sim é referente, até sim é uma relevância. Nós precisamos ter a ciência do que a gente está fazendo. Só que o que vale mais do que a inteligência é a humildade. Com a humildade eu consigo praticar aquilo com o outro sem ferir o outro. E aí eu começo a falar para o outro o problema que me afeta, mas sem feri-lo, sem machucá-lo, mas colocando uma sementinha de transformação no coração dele. Veja bem, corrigir é diferente de julgar. Corrigir é diferente de apontar o erro. É muito diferente, são dois pontos muito diferentes. Muita gente consegue apontar o erro, mas poucos conseguem corrigir o outro. Porque a correção vai do amor, vai da empatia, vai da humildade para com o próximo. E aí, então, este homem encontra uma outra pessoa na festa, que não tem o traje de festa, que não está comprometido, que não está seriamente dentro da festa. Este homem representa tantos e tantos e tantas pessoas que tentam entrar para o reino de Deus, mas não estão comprometidos em arranjar o comportamento ideal para ele. Que não estão preparados para ter o comportamento certo para Deus. Por mais que eu queira entrar para o reino de Deus, por mais que eu queira chegar nos céus, eu preciso ter o comportamento certo, as atitudes certas, aquilo que realmente transforma o coração do outro, aquilo que vai mudar a pessoa de dentro para fora. Essas atitudes que são transformadoras e que eu devo carregar comigo. Se eu quero entrar no reino dos céus, mas eu não pratico essas atitudes, eu tenho algum problema. Existe algo que está errado. E o que está errado no meu coração? É isso que Jesus nos mostra. Então ele indaga aquele homem. Por que você não veio com o traje de festa? Por que você não veio com a roupa de festa? Mas o homem nada responde. Por quê? Porque quando nós estamos em algum desafio, quando nós estamos em algum problema, nós não arranjamos desculpas para a solução. Mas por que você entrou nessa situação? Por que você entrou nessa crise? Ninguém sabe. Quando o erro é somente nós. Aí então, o dono da festa vira e fala: levem esse homem e joguem-o no fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam que o dono da festa não tem piedade com aquele homem. Vejam que o dono da festa não tem nenhuma misericórdia com aquele homem. E realmente não deve ter. Quando nós estamos falando de estar em frente de Jesus, de estar em convívio com Jesus, cada um sabe das atitudes que deve fazer. E o mais interessante é o quê?
Nós vamos para a missa, mas nós sabemos as atitudes que nós vamos tomar. E aqui eu abro um parênteses para dar continuação neste ponto. Por que o homem não teve misericórdia? Porque ele sabia das coisas que deveria ir na festa. Se o dono da festa tivesse misericórdia, ele ia ter que ter misericórdia com aqueles que não foram também. Mas aquele homem sabia o que era o certo. Se eu estou indo para uma festa de casamento, eu preciso ter a roupa da festa. Porque muitas das vezes nós vamos à igreja, nós vamos à missa e não temos o comportamento ideal. E não temos as nossas ações perfeitas, as ações ideais. Porque o meu coração, ao invés de estar revestido de amor para com Jesus na missa, na festa da paixão, morte e ressurreição de Jesus que acontece na missa, meu coração fica revestido de pensamentos de: será que a pessoa vai levar o jantar hoje? Ou o almoço? O que será que eu vou arrumar de janta? Será que aquele fulano lá vai vir hoje? Não, se ele vier, eu não vou sentar aqui não, vou embora. Eu vou assistir a TV Aparecida que é mais fácil. Com ele eu não fico. E aí eu começo a fazer uma discriminação. E tirando aquele amor de Cristo do meu coração, começo a pôr o ódio. Ir para a missa é diferente de ir numa festa. Nós estamos indo na festa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nosso amor deve ser único, voltado exclusivamente para Jesus. E aí tem muitas pessoas que perguntam assim: mas padre, é aconselhável? Isso daí perguntam para o meu padre. Não só para o meu padre, mas também perguntam para outros padres. Já vi na internet gente perguntando. E perguntas mais ou menos assim: mas é normal, na hora da consagração, levantar as mãos? Mas é normal, na hora do glória, balançar a mão? Fazer gesto? Mas é normal ajoelhar na hora da consagração? Veja bem, eu não vou dizer o que está certo e o que está errado, mas nós vamos analisar pelo ponto de vista do amor. No momento da consagração, por exemplo, em que o padre levanta o cálice, somente o cálice, e apresenta o cálice: este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Ali é choro, é tristeza. Ali eu oferto tudo o que eu estou de tristeza para o coração de Jesus. Tudo aquilo que eu estou passando para ele. E quando ele oferta o pão? O pão é sinônimo de alegria, de fartura, de riqueza. Ali eu oferto tudo aquilo que eu tenho de bem, tudo aquilo que eu tenho de bom para Deus. Sinônimo da mão levantada? É justamente isso. O amor nos faz fazer essas atitudes. O amor nos faz tomar essas atitudes. Porque quem ama quer o outro bem, quer o outro bom. E faz de tudo para estar junto dele. Que no Evangelho de hoje nós possamos tomar essas atitudes, essas pequenas atitudes. Se vocês gostarem, depois eu posso até trazer um outro vídeo separado só para a gente poder falar das atitudes que fazem na missa que é comum, errado ou certo. A gente pode fazer isso daí qualquer dia. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.